Eu já gravei um vídeo falando sobre desculpas. E eu preciso fazer um vídeo falando sobre desculpas e responsabilidade. E desculpas e responsabilidade, desculpas e arrependimento. Para uma pessoa se desculpar, ela ou tem que se aceitar como uma pessoa dual, uma pessoa dualista, uma pessoa bipolar, uma pessoa bipolar no sentido de que às vezes é luz, às vezes é trevas, às vezes é tranquilidade, às vezes é caoticidade, às vezes é tranquilidade, às vezes é confusão. Aceitar essas coisas e se desenvolver a partir dessa aceitação, ou se desenvolver a partir do arrependimento, por exemplo. O arrependimento é algo muito mais complicado. O arrependimento, o arrependimento tem a ver com você olhar para as coisas que você fez no passado e pensar como você pode ter feito essas coisas sem cogitar que você também, sendo uma criatura de luz, é uma criatura de trevas. O arrependimento, pelas coisas que eu acabei de falar agora, é um jeito sim de se alcançar as desculpas a si mesmo, para assim poder perdoar as outras pessoas, para assim poder desculpar as outras pessoas, para viver mais tranquilo. Mas o arrependimento infelizmente tem um caráter de inércia. O arrependimento tem um caráter de inércia. Isso é ruim. O que deve acontecer mesmo para uma pessoa se perdoar é essa pessoa entender que sim, é uma pessoa de luz e sombra e às vezes, às vezes, e por exemplo, por ser uma pessoa de luz e sombra, se desenvolvendo ainda, é claro que existe algum momento que uma pessoa de luz e sombra se desenvolve e começa a ter muito mais controle, uma pessoa de luz e sombra. As pessoas se desenvolvem e conseguem ter muito mais controle sobre elas mesmas. Sinceramente, eu olho muito pra baixo, né? Eu olho muito pra baixo. Tenho apenas um teclado, um mouse, tenho uma garrafa de leite, enfim. Quando entendemos que somos criaturas de luz e sombra, a gente consegue notar muito melhor a nossa sombra. A gente consegue diminuir muito mais as atitudes ruins que a gente tem. A gente consegue diminuir até cessar essas atitudes ruins que a gente tem. Até minimizar ao máximo. E algo que é muito importante, por exemplo, para entender sobre a responsabilidade, sobre o amadurecimento, sobre a força de vontade, é a conexão com a mortalidade. E a conexão com a mortalidade, eu já falei aqui em alguns vídeos, é algo que, com outros nomes eu falei, mas é algo que as mulheres têm bastante. Conexão com a efemeridade, uma conexão com, basicamente um pouco mais natural, uma conexão com o sangue, com elas vendo que o órgão genital delas está sangrando e elas preocupadas, o órgão genital está sangrando, o que é isso? Talvez pensar às vezes
que vão morrer. Isso, isso é algo que deixa elas mais preocupadas e por deixar elas mais preocupadas, por achar na verdade, por ter um pouco mais de conexão com a dor e portanto uma conexão um pouco maior com a mortalidade, elas conseguem ser muito mais cautelosas, ser muito mais humanas, ser muito mais em geral, ser muito mais amigas, mais cuidadoras, mais simpáticas, em tese também. Mas pra mim tem muitas mulheres que são extremamente cautelosas, cuidadosas, muitas, a grande maioria. Vários homens também. Vários homens também. É que existem algumas pessoas que estão em momentos confusos da vida. Eu já expliquei aqui, por exemplo, sobre momentos de confusão diferentes. Eu já expliquei aqui sobre várias coisas. Eu ainda vou comprar uma câmera para falar mais coisas. Uma câmera e um microfone. E, por exemplo, sobre a mortalidade, algo que deixa um pouco mais complexo de entender o valor da vida é o conforto. O conforto faz com que a gente sinta menos vontade de movimento, menos provocações. E essas provocações, por muitas vezes, são essenciais pra gente mudar, pra gente melhorar, pra gente se transformar, pra gente ser mais apto. E uma coisa que funciona comigo é olhar pra mim, olhar pra quem eu verdadeiramente sou, pra quem eu sempre fui, e pensar que eu, de verdade, tentando lembrar a letra da música do Renato Russo. Provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Basicamente isso. E consegui notar que algumas atitudes de confusão minha no passado foram parte de um trajeto, por exemplo. Aceitar, por exemplo, o que eu passei. Aceitar o que eu passei e seguir em frente. E querer me melhorar, me testar. Pegar ônibus, pegar 2 ônibus e ir pro trabalho, voltar tarde do trabalho de Uber, porque carecem os Ubers, carecem os ônibus depois da meia-noite aqui. Enfim, é bom, é bom demais. Bom demais trabalhar. Meu pé já tá muito melhor pra poder voltar a trabalhar logo. Muito obrigado.